Comentando aqui um pouco sobre o índice hoje, ele abre com um gap de alta, mas a gente já sabendo que no dia iam ter notícias relevantes que meia hora depois, então assim, é mais difícil operar. Então é melhor esperar as primeiras barras, aqui as primeiras 6 barras, e aí esperar a notícia para ver se vai criar volatilidade, o que vai acontecer. Quando tem algum dado, alguma notícia muito realmente relevante para sair. Porque ficar posicionado aqui, aí a gente entende como, nessas barras aqui, a gente entende como que se fosse praticamente aí você jogar na loteria, né? Você não sabe se vai vir uma barra gigantesca para cima ou para baixo, ou não acontecer nada, depende das informações que vão sair. Então a gente prefere ficar de fora e aí ver o que vai acontecer. Aconteceu isso aqui, uma barra gigantesca. É claro, assim, não tem metodologia que diga para onde que vai ir uma barra dessas, né? Normalmente vai ficar na dúvida depois que a barra espera a barra fechar, né? Porque isso aqui às vezes na formação da barra ela engana muito, vira pavio e tal. E a barra realmente fechou muito forte, gigante, uma barra maior até que alguns dias, isso tudo em uma barra de 5 minutos. Então, eu inclusive fiquei muito na dúvida quando a barra fechou, e aí na dúvida a gente não faz nada, então espera a continuidade. Pela metodologia teria venda assim abaixo aqui, não da mínima dessa barra, mas abaixo dessa barra de compra, entendendo que foi um tipo aqui de armadilha, e aí a continuidade para baixo. Então você venderia onde que os amadores que compraram aqui vão estar estopando aqui abaixo, você vende. Nesse caso teria dado certo, mas os stops são tão longos que provavelmente você não iria querer vender aqui com stop aqui, então, porque a volatilidade é muito grande, você tem que deixar os stops maiores, né? E aí às vezes não compensa, às vezes é melhor esperar, vai de cada pessoa, e ainda assim depois de esperar aqui, todas as operações que vinham depois disso aqui teriam que ser com a mão menor, com alvos maiores e stops maiores em termos de pontos. Mas a mão aí você quebra, diminui o tamanho da tua posição para que fique como se estivesse operando qualquer outro dia. Aqui na continuidade deu para pegar um trade aqui, que foi essa venda aqui dessa barra, entendendo isso aqui como um tipo de sinal de entrada na compra. Então você tem uma tentativa, segunda tentativa, é como se fosse um tipo de fundo duplo, né? Mas é que um fundo duplo assim, ele dificilmente vai conseguir reverter esse fundo duplo ali daquele tamanho, dificilmente vai reverter isso aqui. A probabilidade é maior é que ele falhe e que iniciantes vão comprar isso aqui e vão colocar o stop abaixo. Então o que a gente fez foi vender aqui, onde que os iniciantes estavam entrando, vender aqui e aí tentar fazer parcial aqui na mínima ou abaixo, aí depende do gerenciamento de cada um. Tem pessoas que entram aqui para estopar um pouco acima, a projeção para cima, tem outros, tipo eu, que iam estopar na continuidade, então meu stop inicial estava aqui acima dessa região, e aí só que aí eu ia entrar com mais contratos aqui nesse range, dependendo do que acontecesse, eu ia vender mais, então tudo vai de cada um da forma de operar. E aí aqui depois o mercado vai se desenvolvendo para uma lateralidade depois disso aqui, abaixo da média móvel, a gente vai preferir sempre operar do lado mais forte, né, que é do lado da venda. E, inclusive deu até talvez novas oportunidades aqui de vendas, de scalp, pelo menos do lado da venda. Que as compras elas estavam difíceis aqui de andar, essa aqui e essa aqui. Quer dizer, isso aqui inclusive não são sinais de compra, são assim, para nós tem mais uma cara de armadilha do que de compra. Então, se a gente vai operar isso aqui, provavelmente a gente vai talvez até operar contra, depende muito se compensa, depende de onde que está o stop, depende de como que vai ser o gerenciamento de cada um. Mas quem tem o conhecimento mais amplo da metodologia vai ter uma noção de como operar essas bases aqui, em vez de tentar comprar isso aqui, que é baixa probabilidade. E aí, mesmo sendo baixa probabilidade, depois de um tempo o mercado foi se desenvolvendo aos poucos para cima, aos poucos para cima, e aí começa a falhar sinal de venda. Sinal de venda falhou, por isso foi acima e foi muito forte acima, e continuou indo acima e muito acima. E quando isso acontece, você não interessa mais o que tem aqui para trás. O que importa, claro que isso aqui importa sim, mas é num contexto maior. O que importa é que nesse momento é que você consegue ver que daqui até aqui o preço começou a mudar o comportamento e está mudando ainda. Então, se tem alguém vendido aqui, você só tem que entender que em algum momento que você vai ter que pelo menos saltar fora de vendas. Não importa se você vendeu aqui, se onde que você vendeu. Você não pode mais ficar vendido nisso aqui, também não pode mais ficar vendendo até que o mercado não mude. E isso aqui não é a mudança do mercado, você precisa de várias barras de continuidade. Essa barra, inclusive, é uma barra que eu comprei o fechamento dela e saí acima dela.
comprei aqui e saí aqui com lucro. Então é isso, é um mercado um dia bem complexo, um dia bem difícil. E aí você tem no dia uma espécie de big up, big down, aí um big up e aí depois ainda um big down. Esse aqui é mais difícil de pegar também. Você tem que ter conhecimento aqui sobre endless pullback, que é isso aqui, de como que ele funciona e entender que a probabilidade nesse contexto de mercado é que depois dele, apesar de você ter uma lateralidade aqui, o rompimento viesse para baixo. Até porque tinha um gaps aqui para fechar, tinha uma área fina aqui de preço bem interessante aqui, então o preço poderia acelerar aqui em toda essa região. Claro que não tinha tempo, né, muito no fim do dia, mas aqui também, em algum momento, principalmente para mim a partir dessa barra aqui, você já não ia mais pensar em compras. Ia começar a pensar em vendas ou buscar boas barras para buscar compras. E aqui você não tem. São barras muito pequenas na compra. E as barras da venda, olha a diferença. Então, assim, tem uma diferença do tamanho das barras, da pressão. E aí, então, aqui acabou que, mesmo depois dessa mudança de comportamento, o mercado mudou mais uma vez. E aí, depois, ainda foi para venda. Então, tem que tentar ficar ligado nesses sinais aí para não ficar se armadilhando. E é claro, deu trades talvez de stop para quem operou aqui na média móvel, acreditando numa correção, mas isso aí é normal, não tem como acertar todas.